Miseráveis é um dos maiores clássicos da literatura mundial. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já tenha até visto o musical nos cinemas ou no teatro, ou até lido o livro, que foi escrito pelo Victor Hugo e lançado em 1862. Eu confesso que eu conhecia a obra, mas eu nunca tinha visto o musical, eu nunca tinha lido o livro, então o enredo dela era completamente desconhecido pra mim. E eu comprei esse livro em 2020, porque esse box, né, ele tava numa promoção maravilhosa, ele é lindo e eu queria ler um dia. Mas eu sabia que quando eu começasse a leitura seria uma aventura, por isso eu acabei adiando um pouco. Esses dois livros somados têm mais de 1.500 páginas, então foi uma leitura que acabou tomando a maior parte do meu primeiro semestre. E o que me incentivou a começar foi uma leitura coletiva. Talvez eu tivesse adiado um pouquinho mais se ela não tivesse acontecido, mas que bom que ela aconteceu. Como eu fiquei tanto tempo, né, envolvida, imersa nessa história, eu me sinto quase que na obrigação de compartilhar com vocês um pouco das minhas impressões sobre ela. Miserável, adjetivo ou substantivo de dois gêneros que significa que está na miséria, digno de dó, que inspira compaixão, pobre, indigente, desprezível, vil, pessoa desgraçada, pessoa extremamente pobre. Então, o título Os Miseráveis já é bem autoexplicativo. Ele vai tratar da história de pessoas miseráveis nos vários significados da palavra. Jean Valjean, o protagonista do livro, é um ex-presidiário preso por roubar pão para dar de comer para os seus sobrinhos, muito mal visto pela sociedade. Depois de anos de reclusão e várias tentativas de fuga que foram aumentando essa pena, ele finalmente está livre, mas ele não se vê assim. E as pessoas não o veem assim também. Afinal, que direito tem um ex-presidiário de andar por aí? Ele não é uma ameaça à paz de uma cidade pequena e pacata? Que importa se ele foi preso por roubar pão e se ele já cumpriu toda a pena? Será que se toda uma sociedade aponta pra você e te fala que você é um monstro, um bandido, que não é digno de nada, você não passa a acreditar um pouco nisso também? Outra miserável é a Fantine, uma mulher jovem que é abandonada pelo namorado com a filhinha dos dois e tem que se submeter às piores situações imagináveis e inimagináveis para sustentar a bebê. O Gavroche é um moleque das ruas de Paris, invisível a não ser quando se faz ver, como existe em qualquer lugar do mundo. Inclusive ele lembra um pouco os nossos Capitães da Areia. Mas o Victor Hugo, o autor do livro, ele considera os meninos das ruas de Paris muito especiais e ele inclusive dedica todo um capítulo para falar sobre eles. Inclusive uma curiosidade é que depois desse livro, dado o tamanho e a grandiosidade dele, Gavroche acabou virando um substantivo em francês que significa menino esperto, moleque. E os Thénardier são personagens também muito importantes para a história e que são miseráveis em todos os sentidos da palavra. Muitos outros personagens, todos eles miseráveis à sua maneira, são apresentados para nós ao longo do livro, enquanto a gente conhece a história do Jean Valjean. Como eu falei, ele é um homem recém-saído da cadeia, mais especificamente das galés. As galés eram navios a remo e era comum nesse período na França, mas não só lá, que condenados fossem enviados para fazer trabalhos forçados nessas galés. Então eles eram obrigados a remar, acorrentados, amontoados, muitas vezes sendo açoitados, com quase nenhum tempo de descanso, sem alimentação, enfim. Os motivos que levavam à condenação de trabalho nas galés eram vários. Tinha assassinos, estupradores, tinha gente como Jean Valjean, que roubou comida para alimentar a família. Tinha pessoas marginalizadas pela sociedade, então pessoas com problemas mentais, desertores do exército. E eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para quem quiser saber mais sobre esses trabalhos forçados nas galés. E o Jean Valjean, então, depois de 19 anos nessa vida que o embruteceu, finalmente, né, sai das galés, mas se vê sozinho, sem nenhum tipo de amparo, sem nenhum lugar para onde ir. O único documento que ele carrega com ele para apresentar em alguma pousada que ele quer se hospedar ou para pedir emprego é um que fala que ele é um ex-presidiário muito perigoso. Então ninguém quer tê-lo por perto, nem para trabalhar, nem pagando uma hospedagem. Depois de muitas tentativas, a única opção
que resta para ele sentar nas ruas e esperar para ver o que acontece, que pode ser tanto um ato de bondade de alguma pessoa que passasse por lá, quanto acabar por morrer de frio e de fome nas ruas. E é aí que alguém finalmente estende a mão para ele, que é o Padre Bienvenu. Esse padre, ele é a representação da compaixão e da bondade, ele é uma figura apaixonante e pode até confundir os desavisados, assim como eu, que não sabia uma história, porque o livro começa com ele, então passa a impressão de que vai ser ele o protagonista da história. Mas o Jean Valjean, ele tem uma raiva e um ressentimento muito grandes da sociedade, porque afinal tudo que ele recebeu da vida até então tinha sido miséria, sofrimento, preconceito, violência. Então ele se vê em um momento em um dilema moral, em que ele tem que tomar uma decisão sobre qual caminho seguir. Se ele vai seguir o caminho da redenção e da bondade, ou se ele vai abraçar esse lado selvagem e vil, que é o que as pessoas veem nele. Então é a partir daí que a história começa e vai nos apresentando todos esses personagens que eu citei e muitos outros. O livro é dividido em 5 partes, então é como se fossem 5 livros menores formando essa obra gigante. O contexto em que o livro é passado não é o da Revolução Francesa, como muita gente acaba pensando. Na verdade, a história começa em 1815, a Revolução foi em 1789, e a história começa no fim do Império do Napoleão, e depois também tem um salto temporal e vai lá para 1832. E todo o contexto político e social da França do período é muito importante aqui. Eu li em uma sinopse que Os Miseráveis é um manifesto contra as desigualdades e as injustiças sociais. E eu achei essa uma descrição maravilhosa. É até estranho notar o quanto a maior parte das críticas continua extremamente pertinente nos dias atuais. Tem muitas reflexões e críticas que a gente consegue simplesmente trazer para hoje sem tirar nem pôr uma vírgula. O Victor Hugo, que também é autor do Corcunda de Notre Dame, ele dedica várias páginas então a falar sobre os conflitos, as revoluções, as insurgências, os debates do período. Aliás, é bom alertar que o Victor Hugo gosta de descrever tudo em muitos detalhes. Eu já tinha sido avisada sobre a parte da Batalha de Waterloo, que realmente foi bem extensa, mas tem vários outros momentos que a gente passa páginas e páginas lendo sobre algum assunto, que apesar de ter relevância para a história, eu acho que podia ser um pouco mais sucinto. Um exemplo é quando um personagem entra no esgoto e a gente passa 30 páginas lendo sobre o sistema de esgoto da França. Ah, e o autor também é muito apaixonado pela França e por Paris. E o detalhe com que ele se refere às ruas e às particularidades da cidade, mesmo estando em exílio quando escreveu a obra, deixa isso bem evidente. Enfim, eu me peguei chorando quando esse livro acabou. A gente passa tantas páginas lendo sobre esses personagens, conhecendo suas histórias, né, que são construídas ao longo de todo o livro, que foi triste, foi emocionante chegar no fim e relembrar também alguns personagens que passaram pela história do Jean Valjean. E eu nem me proponho aqui a fazer uma análise de tudo que esse livro traz, porque ele realmente é muito complexo e pode ser analisado de diversas maneiras diferentes. Então eu tô só trazendo um pouco das minhas impressões e tentando despertar o interesse para que vocês leiam também, porque o saldo foi bem positivo para mim. Eu acho que talvez realmente seja aquela leitura para se fazer com mais calma, apreciando, apesar da gente querer devorar as partes da história em si. Comigo, pelo menos, foi assim. E é isso, eu quero saber se você já leu Os Miseráveis. Me conta aqui nos comentários o que você achou, ou se você já viu o musical. Eu ainda não vi, mas eu já coloquei aqui na lista e vou ver muito em breve, eu tô super ansiosa. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui, de compartilhar com os amigos e de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!